Boa noite, amigos. Esse é o meu segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o regime de governo ponto de vista meu, que eu acho que é melhor para o Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Não é que eu tenha razão. Então vou expor os meus motivos por que eu acho o modelo tal melhor que o outro. Então esse vídeo não tem objetivo de monetização, é apenas para divulgar para as pessoas que buscam aprofundar nesse assunto também, assim como eu. Se eu conseguir que uma pessoa goste do vídeo, já estou feliz. Então, vamos lá. E peço desculpas pelos meus erros de português, que eu não tenho uma didática muito boa. Hoje vamos falar sobre o regime presidencialista e parlamentarista. Então, no mundo hoje existe a república presidencialista, a república parlamentarista, a monarquia parlamentarista e a monarquia absolutista. Basicamente são esses os quatro regimes de governo que existem hoje no mundo. Então, no presidencialismo, o presidente ele é o chefe do poder executivo e chefe de Estado, né? E ele é eleito pelo povo. Então o pessoal fala, não, o presidente tem mais legitimidade de governar do que o imperador. Então vamos mais à frente vendo parte a parte o que cada um diz, o que cada um quer dizer. No regime presidencialista é concentrado um grande poder na mão do presidente. Já no regime parlamentarista, esse poder é dividido. Então, tem o chefe do executivo e o chefe de Estado. Então, no caso do chefe, no parlamentarismo, o chefe de Estado seria o presidente ou o monarca. E o chefe do executivo seria eleito pelo parlamento, seria um parlamentar que é eleito. Qual a grande vantagem de um, desvantagem de outro? No presidencialismo, para nós tirarmos um presidente, esse presidente tem que sofrer um impeachment. Então, é um processo desgastante, o país trava a economia e o país fica sangrando. Nós vimos isso com a Dilma e o Collor. Eu, infelizmente, vi esses dois presidentes caírem e não dá certo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, como o presidencialismo não dá certo, dos 38 presidentes que nós tivemos, incluindo o Bolsonaro, somente 8 terminaram o mandato e foram eleitos, receberam a faixa presidencial, terminou o mandato e passou para o seu sucessor. Nos demais foi impeachment, deposto, morreu antes de assumir, cometeu suicídio e por aí vai. Então, na República nós tivemos uma série de golpes. Mas nós tivemos o parlamentarismo em 1962, se não me engano, e não deu certo. Aí, já que vamos aprofundar na história, de 1822 a 1889, o parlamentarismo deu certo no Brasil. O Brasil era o país mais rico da América Latina, éramos concorrentes dos Estados Unidos, da Inglaterra, economia deslanchando e éramos a segunda força bélica. Mas vamos voltar ao regime de governo. No parlamentarismo, há pouco tempo na Espanha, não deu certo. O rei destituiu o parlamento, convocou novas eleições. Aí, vai daqui, vem dali,
não conseguiram montar um bloco para governar. O rei novamente destituiu o parlamento e convocou novas eleições. Então, em menos de um ano, foi destituído um governo, teve 2 eleições e o país continuou. Então, no sistema parlamentarista, na monarquia parlamentarista, dá mais estabilidade para o país. O país deslancha, a economia é segura, é firme. Já na República, não. Na República, se o presidente não consegue governar, ele sofre um impeachment, o país para. Então, com relação ao regime parlamentarista e o regime presidencialista, estamos certos. O parlamentarismo é melhor que o regime presidencialista. Por quê? Agora vamos ver qual dos 2 regimes parlamentares é melhor. Se é a república parlamentarista ou a monarquia parlamentarista. Na república parlamentarista, o chefe de Estado é eleito pelo povo. Então, é o presidente, dá mais legitimidade. Eu discordo que ele não dá essa legitimidade. Por exemplo, se por acaso fosse eleito presidente o Bolsonaro e o Haddad fosse o primeiro-ministro, vocês acham que teria alguma governabilidade esse país? Seria um caos total. Então, eu acredito que para ser um chefe de Estado, tem que ser uma pessoa preparada, não um pinguço cachaceiro, ladrão que nem o 9 Dedos que está lá em Curitiba. Tem que ser uma pessoa que desde criança é culta, é estudado, preparado para não falar besteira, não querer estocar vento, saudar a mandioca e por aí vai. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso último imperador, Dom Pedro II, falava mais de 20 idiomas. Entendia muitos outros. Qual a diferença que dá de um chefe de Estado ir negociar, por exemplo, com o Trump e falar em inglês normalmente, apesar que isso não quer dizer nada, porque o Bolsonaro foi lá e negociou, mas Bolsonaro é uma exceção. 38 presidentes, o primeiro foi um traidor. E agora nós temos um presidente que preste. É difícil. Então é melhor termos um chefe de Estado que desde criança foi preparado para ser chefe de Estado. O imperador, ele abre mão da vida dele e doa a vida dele ao país. Aí falam, não, mas ter uma família imperial, o custo é muito alto. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós gastamos com ex-presidente por mês, só despesa fixa, R$500 mil por mês. Ao longo de um ano, R$6 milhões. Aí vem as outras despesas, como gasolina, viagem, hospedagem. A nossa governanta, a anta da Dilma, gastou no ano passado mais de R$650 mil com gasolina, viagem e hospedagem. É muito custo. Já uma família imperial é somente ela e acabou. Não tem que estar gastando depois que sai com segurança, assessor, 2 carros por ano. Acaba isso. Então, na minha opinião, o melhor regime de governo é a monarquia parlamentarista. Mas não elegendo parlamentares como é hoje, com voto proporcional. O voto tem que ser voto distrital puro. No próximo vídeo eu vou falar sobre como deve ser os votos, a diferença do voto proporcional para o voto distrital e como deveria ser a nossa monarquia parlamentarista.
Então, um abraço a todos. Quem gostou do vídeo, divulgue, dê um joinha aí no canal e um abraço a todos, brasileiros patriotas. A liberdade